Tu és um Deus que restaura. E quando nós estamos falando aqui, o Senhor já está. Tu és um Deus que sara. Toca, Senhor, todo o aparelho respiratório. Toca, meu Senhor. O Senhor vem soprando. Restaura, Senhor, dela, Senhor. o pulmão, Agora, as vias respiratórias. vai curando, vai Toca, toca, toca. Toca com o teu toque de amor. Senhor. Toca com tua misericórdia. Toca com a unção do teu Espírito. Vai, prenda toda bronquite. Deve calar a selva. E te damos uma ordem. Meu Deus! Agora em nome de Jesus. Sim, meu Pai, em nome de Jesus, que morra pela raiz dessa enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus. Toma, Senhor, em tuas mãos. Toca na vida, Senhor, da irmã Maria José. Senhor, vai de encontro, supra a necessidade, entra com providência. Conhece a cada medo. Oh, aleluia. Poder, ó Deus, para desinchar. Senhor, para dar vigor. toca agora, Senhor, em todas as vidas. Deus, que quando nós esperamos em Ti, Espere que levará o axel. nós voaremos. Restaura, Senhor, a circulação sanguínea. Desentope todas as artérias. Toca na veia da tua fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus. Em nome de Jesus. Concordo com o teu servo, meu Pai. Abençoa, Deus. Prosperidade, meu Pai. Que nunca lhe venha faltar o pão sobre a que haja fartura. Que cobre o seu corpo. Em nome de Jesus. Senhor, para abrigar o teu Visita, Senhor. Dá riqueza para ele e para ela. Oh, meu Pai. Tu conheces o teu filho. Em ti, Senhor. Repreende, Senhor, a seca. Cantamos aqui, Senhor. Concede fartura para o teu povo. Mas os céus se abrirão. Abençoa-te. E haverá restituição em nome de Jesus. 7 vezes mais. Eu concordo com teu servo, meu Pai. 7 vezes em nome de Jesus. 7 vezes mais. Abençoado serão o teu povo. Abençoado serão o teu povo. Em nome de Jesus. Deveca, babá, deveca. Eu me maragá. Meu Deus. Eu me faço. Pai, nessa noite, por meio do Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor da glória. Assim como o Senhor tem usa-me, ó Deus. Muito obrigado pela vida do teu amado. Dever que ele te fará calabará. Dos seus filhos, de todas as Senhor, continua com a mão de poder sobre ele. É fácil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a prosperidade do céu acompanhe o teu amado. Oh, aleluia. Oramos e profetizamos e declaramos. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Eu tomo posse, Deus. Sobre o ministério do em nome de Jesus. Oramos profetizando isso no poderoso nome de Jesus. Aleluia. Como sempre. Amém, amém e amém. Amém. Aplaudas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 8h30, 8h40. Acaba 8, é isso? Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Amém. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, e a Ele seja o louvor. Oração poderosa, né? Me fez lembrar até do Davi Miranda agora, ô pastor. Eita glória, oração poderosa, irmãos. Eu recebo em nome de Jesus. Toma posse, igreja. Eu senti graça e poder de Deus se manifestando aí.
Às vezes, irmãos, Deus está operando na igreja, mas a gente precisa entender que precisamos tomar posse por fé. Quando eu creio, eu recebo. Quando eu creio, eu tomo posse. Quando eu tomo aquilo sem duvidar, irmãos, acontece. Não é para a glória de pastor, não é para a glória de... é para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Sem muita demora, as horas estão avançadas. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. Faremos a leitura apenas do versículo 5. Lucas 19, versículo de número 5. Irmãos, não vou pregar no tema propriamente dito, mas estarei na temática da família, irmãos. Jesus abençoará a sua casa, abençoará a sua família. Os seus serão visitados ainda nessa noite. Só quem crê já vai glorificando e exaltando o nome dele. O ambiente está propício para milagre, irmãos. Ele está aqui. Eu sinto a presença dele. Oh, presença santa e maravilhosa, irmãos. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua... Glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez e eu vou frisar alguns pontos que eu quero que você leia comigo. É para impactar, irmãos, e ficar gravado na sua alma. E quando Jesus chegou, vamos repetir de novo porque para treino foi bom. E quando Jesus chegou, aleluia, naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua... Glória a Deus. Quando crê que Jesus chegou, aleluia. Então aplauda ao Senhor antes de eu começar a pregar. As palmas louvam o nome santo e poderoso do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto em que acabamos de ler, embora pequeno, li apenas o versículo, a mensagem num todo é conhecido por todos. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? Quem nunca ouviu falar da atitude que esse homem teve para ter um momento com Cristo, ter um encontro com Ele e conhecer ao Rei da Glória? É dentro deste tema e desta palavra que eu quero liberar para você uma palavra profética para sua casa e para sua família. A maior dificuldade que temos, irmãos, é esperar o tempo de Jesus. É esperar o tempo para que a promessa se cumpra. A Bíblia está dizendo aqui no versículo em que lemos que Jesus chegou num determinado lugar, num determinado momento, para mudar uma determinada história. Eu vou pregar aqui acerca da chegada de Jesus, e eu quero já pontuar que ao falar acerca da chegada de Jesus, eu não estou falando que a nossa casa está com ausência da sua presença, pelo contrário, eu estou falando do tempo que aprouve a Deus de entrar na vida de Zaqueu para mudar a tua história. Eu estou falando de um tempo que é determinado por Ele, para que a sua casa seja alcançada, a glória se manifeste, e aquele que tem que se converter vai se converter, aquele que precisa voltar vai voltar, aquele que precisa de um milagre vai receber um milagre, mas a sua casa com certeza terá a sua história mudada. Quando eu falo de tempo, eu separo o tempo em dois: o tempo do homem e o tempo de Deus.
O tempo do homem é conhecido como Cronos. Conhecemos esse tempo por minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Isso é o Cronos, é o teu tempo, é o meu tempo. Como é duro, irmãos, aguardar os minutos e perceber que se transformou em horas, que dias se passaram e nada aconteceu. Como é duro orar, pedir, interceder, atravessar meses e por que não dizer até mesmo anos, irmãos, e achar em algum momento que Deus não está ouvindo a minha oração, que nada tem adiantado e que a demora de Jesus possa ser porque Ele não me ouviu ou porque não quer fazer. Eu vim aqui dizer para você que tudo isso é engodo de Satanás e que desde o primeiro dia Deus ouviu a oração em prol da tua casa, em prol da sua família. Pastor, porque não aconteceu? Porque o Kairós de Deus, que é o tempo do Todo-Poderoso, que é determinado por Ele, ainda não chegou na sua vida. Mas eu vim aqui nessa noite dizer que o Kairós, que é a eternidade de Deus, esse tempo chamado Kairós, o tempo de Deus, não aponta apenas para a eternidade, aponta no momento em que Deus decide fazer, aonde a eternidade cruza com a tua hora, com o teu tempo, com a tua ansiedade e faz o milagre acontecer. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Eu vim aqui dizer que o Kairós de Deus está chegando hoje, que o tempo de Deus está chegando hoje. Jesus chegou para mudar a história da sua casa. Você vai me ajudar a pregar hoje aqui. Eu vou bradar aqui. Quando Jesus na casa entrar, você bem forte vai me ajudar a pregar dizendo: tudo vai mudar. Quantos entendeu? Quantos entendeu? Então vamos lá, irmão. Quando Jesus na casa entrar, tudo vai mudar. Para treino foi bom, pastor Vanderlei. Para treino foi bom. Vamos de novo. Quando Jesus na casa entrar, tudo vai mudar. Quando Jesus na casa entrar, mais forte. Quando Jesus na casa entrar, aplauda o Senhor, porque hoje vai mudar, irmão. O Cronos de Deus, o tempo de Deus, o dia que Ele determinou fazer, vai acontecer. Irmãos, a maior dificuldade para o homem é enfrentar o tempo. É por isso que o salmista, no Salmo 40, ele vai deixar um recado para mim e para você, dizendo assim: esperei com paciência no Senhor. Mas ele não para por aí. A sua espera com paciência tem recompensa. Ele vai dizer: Ele se inclinou, Ele ouviu o meu clamor. Você não vai sair daqui com essa dúvida. Deus já te ouviu. Deus ouviu a tua oração. E Ele fala: Ele ouviu, inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Põe o verso de número 2, medita comigo, igreja. Tirou-me de um largo horrível, de um charco de lodo, pôs o meu pé sobre uma. Diga: minha casa está firmada na rocha. Pois a minha casa, os meus passos. Verso 3, irmãos, é promessa para aquele que espera com paciência. E pôs um cântico novo na minha boca, o hino aos seus, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Diga para o teu irmão: o tempo de cantar vai chegar. Quando Jesus na casa entrar, o povo não está ligado não. Vamos de novo, irmão. Fica ali, igreja. Eu vou chamar vocês de supetão. Vocês têm que estar ligados. Amém? Então vamos lá. Quando Jesus na casa entrar, oh, glória.
está esperando com paciência. Creia que Ele te ouviu, que a tua casa será firmada na rocha. Um novo cântico Ele vai colocar na tua boca, e aqueles que viram, verão e saberão que foi o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso que fez. Oh, glória! Irmão, eu nunca vi na Bíblia Sagrada Jesus chegar no ambiente e nada acontecer. Toda vez que ele entrou numa casa, oh glória, um milagre aconteceu. Quando Jesus na casa entrou, fica ligado, igreja, Jesus está entrando hoje. Eu fico arrepiado, irmão, porque é a palavra profética. É como Jesus estivesse mandando eu dizer: avisa para o meu povo que o Kairos é hoje, o tempo determinado é agora. Avisa que eu estou chegando para entrar com providência. Avisa que eu estou chegando com um milagre, com a solução. Quando Jesus na casa entrar, receba a mudança e o milagre. Quando Jesus chega, irmão, quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Quando ele chega dentro de um lar, a primeira coisa que acontece é, ele vê o que ninguém vê. Ele vê como ninguém vê. Ele é extraordinário, pastor. Não tem nada que fique oculto, que consiga se esconder. Tudo estão a claras e patentes. Isso quer dizer que ele vai no lugar certo, que ele não vai esquecer ninguém, que não vai ficar ninguém para... Oh, escute isso. Zaqueu está no meio de uma multidão. Milhares ou centenas de pessoas cercavam e apertavam Jesus naquele momento. Mas a Bíblia diz que quando ele chega num determinado lugar, ele para e ele vê quem ninguém estava vendo. Ele percebe o que ninguém estava percebendo. Ele olha para cima e vê alguém lá, e sem conhecer, ele chama pelo nome: Zaqueu! Diga para o teu irmão: Jesus chegou. Até quem sabe, até quem pensa que não é conhecido dele, ele vai chamar pelo nome. O desviado vai vir pelo nome, o esposo vai vir pelo nome, a esposa vai vir pelo nome. Ela vai receber lá o guerrear, o irmão vai vir pelo nome. Chama-me Calebarás. Ninguém pode estar vendo, mas Jesus enxergou Zaqueu de longe. É por isso que eu falo, irmãos, quando Jesus chega, oh glória, alguma coisa acontece. Quando Jesus na casa entrar, diga assim agora: quando Jesus na minha casa entrar. Vamos lá, agora você vai profetizar sobre a sua casa. Eu vou falar 1, 2, 3. No 3, você vai falar: quando Jesus na minha casa entrar. Aí a gente brada junto, amém? 1, 2, 3. Eita glória! O Kairos de Deus está chegando. Naral é céu e ré. Por que eu fiz questão de esclarecer que o fato de não acontecer é a ausência de Jesus, ou porque Jesus não me importa com o que está acontecendo na minha casa? Ora, a Bíblia vai dizer no Evangelho de João, capítulo 11, que existia uma casa em aflição. Essa casa não era qualquer casa, era uma casa onde Jesus repousava, descansava, era acolhido. Esta casa era a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. A Bíblia, irmãos, vai dizer que enquanto Jesus está em missão, Lázaro fica enfermo. As irmãs Marta e Maria estão aflitas. Manda alguém até Jesus
E o recado chega para Jesus, porque a casa não era qualquer uma casa. O recado que chega para Jesus é o seguinte: mestre, Lázaro, a quem tu amas, está em... Meu Deus, diga, Jesus ama a minha casa. Só que enquanto o recado está chegando aqui, Lázaro está padecendo lá. E a Bíblia diz que Jesus ouve o pedido de socorro, ele ouve a oração, mas a Bíblia também diz que ele não sai naquele momento, ele não sai naquela hora, ele permanece no mesmo lugar, fazendo aquilo que tinha que ser feito, porque o tempo dele é diferente do meu, o tempo do alto é diferente do tempo de baixo, o tempo de Deus é diferente do teu. Pois bem, Jesus está lá, irmão, enquanto Lázaro, Maria e Marta estão passando por aflições. Marta, Maria, está vendo seu irmão padecendo, morrendo. Alguém pode pensar, Deus abandonou. Alguém poderia ter falado, cadê aquele Jesus que só vivia na casa de Lázaro e só vivia operando milagre? Cadê esse Jesus que não cuida da casa dele? Cadê esse Deus? Cadê? De repente, irmãos, eu estou pregando para alguém aqui que tem orado há tanto tempo, e porque o milagre ainda não aconteceu, está agindo dessa maneira. Satanás tem te oprimido, tem se levantado para dizer para você, ele te abandonou, Deus não ouve a tua oração, nada vai acontecer. Eu vim aqui para dizer que isso tudo é mentira de Satanás, que quando Jesus na tua casa entrar, oh, glória! Não interessa o estado, não interessa como é quando ele chegar, irmão, para resolver, não interessa se está morto, se está fedendo, comido de bicho, quando ele der a ordem, até o que está morto tem que ressuscitar. Jesus chega, quando chega 4 dias depois, irmãos, quando o recado chega, Lázaro estava vivo. Quando Jesus chega, Lázaro está morto. Só que o problema é Lázaro está morto sem Jesus chegar. Ah, você não entendeu, não. O problema é passar por dificuldade sem ter a certeza que Jesus é contigo e que no momento certo ele muda a história. Pode não ter acontecido até aqui, mas o tempo certo do Kairos de Deus, eu vim aqui dizer que é hoje para a glória dele. Jesus está chegando nessa dificuldade, e quando Jesus na casa entrar, oh glória, quando Jesus na casa entrar, tudo vai mudar. A primeira característica de Jesus é enxergar o que ninguém enxerga. E literalmente é isso, meu irmão. Porque enquanto alguém está falando, morreu, ele está falando, só dorme, eu vou despertar do sono. De repente, para você é algo impossível de acontecer. Para Jesus, irmãos, é uma palavra liberada e um milagre acontece. Ela é massa, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Haverá restauração de casas, de família hoje. Hoje Jesus vai começar a mudar a história, vai entrar no teu lar para a glória de Deus Pai. Quando eu digo que Jesus vê o que ninguém vê, é fato, irmãos. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 48, quem está chegando diante de Jesus é Natanael, é Filipe, junto com Natanael. Deixa eu retroceder um pouquinho a história para você entender. A Bíblia vai narrar aí nesse mesmo capítulo que Filipe sai à procura de Natanael, encontra Natanael, um amigo de longa data, e vai chamar ele porque o Messias, o enviado, o prometido, chegou, oh glória. E quando ele chega, irmãos, alguma coisa acontece.
Então Natanael ouviu Filipe falar do Cristo, vai perguntar: esse Cristo da onde veio? Filipe vai responder: de Nazaré. Pois bem, ele é aquele que fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Note que Natanael libera o que passou no coração dele, sem papas na língua. A Bíblia vai dizer que Filipe convida ele dizendo: vem ver. E ele vai, irmãos. Quando chega diante de Jesus, antes dele abrir a boca, a Bíblia diz que Jesus olha para ele e vai dizer: aí vai um verdadeiro israelita, aonde não há dolo. Aí, ó, aonde Jesus viu Natanael vir ter com ele, disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele vai revelar aonde Natanael estava, irmãos, dizendo assim: antes de Filipe te chamar, te vi debaixo de uma videira. É videira? Debaixo de uma videira. Irmãos, olha que extraordinário. Filipe se assombra com aquilo e fala: mestre, verdadeiramente tu és o enviado, ou rabi? E Jesus olha para ele: só porque eu falei isso, tu crente? A partir de agora tu vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, coisas maiores tu verão. O que é que eu quero dizer? Filipe foi impactado, porque ele estava num determinado lugar, no secreto, aonde ele tinha certeza de convicção, que ele estava só, e que ninguém estava vendo. Mas diga para o teu irmão: mas Jesus estava lá. Eu vim aqui dizer para você que Deus tem visto as aflições dentro do teu lar, as afrontas dentro do teu lar, as perturbações, as provas, as dificuldades que têm se levantado, as escassez. Catuca o teu irmão aí, tu é profeta para ir nessa noite e fala: Jesus está vendo, nada passa desapercebido pelos olhos dele. Eu e não receba, Jesus está vendo. E porque ele viu, quando Jesus na casa entrar, tudo vai mudar, porque ele já sabe, ele já viu, ele já conhece. Fica tranquilo, igreja. Oh glória! Quem lembra de Samuel? Quando eu falo que Deus não vê como o homem vê, a Bíblia diz que Samuel recebe a ordem de Deus para ir até a casa de Jessé, não é isso? E ele chega até a casa de Jessé. E ao chegar na casa de Jessé, ele quase comete o pior erro da sua vida, porque ele vê, e é profeta, irmãos, se Jesus não entra para corrigir, tinha cometido um pior lapso da vida dele. E ele entra na casa de Jessé, e quando vê o filho mais velho, ele diz assim: certamente estou diante do rei de Israel. Na hora, irmãos, a Bíblia diz que ele é repreendido por Deus. Deus vem no ouvido do profeta e fala: Samuel, Deus não vê como o homem vê. Eu não sei como você está vendo a tua situação. Eu não sei como você está vendo toda essa provação e dificuldade que se formou. Mas quando dizem que o amigo de Jesus estava a morrer, a saber, Lázaro, ele fala assim: essa morte, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. É isso mesmo, Jesus deixou a fornalha ser aquecida 7 vezes mais, deixou Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado lá dentro da fornalha, mas não deixou que eles perecessem pelo fogo. A fornalha pode até ser aquecida, podem até te tacar lá dentro, mas não vai morrer, porque o Deus Todo-Poderoso há de guardar, irmão. Quando Jesus na casa entrar, quando Jesus na casa entrar,
Tudo vai mudar. Meu Deus. Quando eu falo que Jesus vê, ele vê todas as coisas. Irmãos, não escapa ninguém, até para os mais queridos. Não me interessa quem seja, se for chamado, se tem chamada, se é grande, é pequeno, se é esposo ou é esposa, se é filho, todos serão tratados para que haja verdadeiramente libertação. E quando eu digo que Jesus vê o que ninguém vê, eu destaco aqui Mateus 16, versículo 23. Quando Jesus olha para Pedro e libera uma palavra duríssima, irmãos. Apartai de mim, Satanás, porque eu não vos conheço. A palavra foi lançada para Pedro? Diga não. Jesus lançou a palavra para quem estava por trás. Jesus estava vendo o que ninguém estava vendo. E quando eu digo isso, eu digo é porque às vezes tem pais que estão brigando com seus filhos e não entenderam que a briga não é com ele, é com quem está por trás. Tem muita esposa se degradando com esposo, esposa se degradando com esposas, mas o problema e a guerra não é contra a carne, contra o sangue, é contra principados e potestades que no invisíveis, irmãos, está semeando contenda, às vezes dentro da nossa casa. E note que Pedro era um homem de Deus. Eu vou repetir, porque você precisa ouvir isso. Note que Pedro era um homem de Deus, mas se permitiu ser usado por Satanás. Levanta a mão, porque eu vou profetizar. Todo o plano maligno do inferno que até aqui não estava sendo visto, que não estava sendo entendido, a partir de hoje cairá por terra. Eu dou ordem aos demônios a saírem da sua casa, a baterem em retirada, em nome de Jesus. Meu Deus. Por quê? Porque Jesus viu, irmão. Jesus viu o que você não viu. Oh, aleluia. Jesus vê o que ninguém vê. Primeira coisa que acontece, irmãos, Jesus, quando chegar, ele vai no ponto que ninguém estava enxergando, onde ninguém imaginava que não tinha um problema. No foco, ele vai ser cirúrgico. Ele vai resolver o problema de uma só vez, para que verdadeiramente o nome dele seja glorificado. Segundo ponto, quando Jesus chega, ele faz o que ninguém... Me ajude a pregar. Quando Jesus chega, ele faz o que ninguém... Quando Jesus na casa entrar... Quando Jesus na casa entra... Oh, glória! Irmãos, não me interessa como a casa está. Quando Jesus chega, algo acontece. Você lembra? A Bíblia vai narrar, irmãos, lá em Marcos 5, a história de um pai que em desespero busca a ajuda de Cristo pela sua vida, pela sua filha que estava moribunda em sua casa. Irmão, a Bíblia vai dizer que Jairo era o principal da sinagoga. E quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra. E ele pede, roga por ajuda, dizendo: a minha filha está morta, ou moribunda, a morrer na minha casa. E pede ajuda ao mestre. A Bíblia diz que Jesus olha para ele e dizendo: eu vou. E começa a acompanhar Jairo pelo caminho. E o que eu acho extraordinário é que o milagre começa a acontecer a partir do momento que Jairo começa a caminhar com Jesus. Porque, para quem não sabe, enquanto Jairo está carregando a presença de Jesus para a casa dele, aparece no meio do caminho a mulher do fluxo de sangue. Quem conhece essa passagem aqui? A mulher do fluxo de sangue.